Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar do programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios do canal Rural Mato Grosso, falando com Cleito Gauer. Seja bem-vindo, Cleito. Obrigado. É um prazer estar aqui com você de novo e bater um papo com você. Cleito, você que é superintendente do IMEA, então você sabe tudo que está acontecendo na safra de Mato Grosso e algumas cositas do Brasil também. A gente teve uma safra bastante complicada, pelo menos os dados. Existiu muito controvérsia. Eu vi vários embates, inclusive da ProSoja, com relação às consultorias. Até você deve ter apanhado um pouco, né? Então eu quero saber assim, como é que está isso tudo. Afinal, a ProSoja colocava os números assim um pouco mais para baixo, aí vocês, é o número conservador também, aí eu vi que do Rally da Safra também saíram números bem conservadores, mas a safra está fechando, já dá para ter uma ideia melhor aonde que está, quem acertou, quem que errou, qual que é o número? Perfeito. Esse ano foi um ano, acho que mais desafiador, que desde que eu me encontro em MEA, eu acho que se a gente fosse filtrar dos últimos 20 anos também uma discussão muito grande de como foram os números. Principalmente naquele momento, no começo, acho que as maiores dúvidas, principalmente o produtor vendo uma dificuldade e as primeiras áreas que a gente viu no estado realmente sendo bastante prejudicadas. O ponto é quando a gente vai tentar separar essa análise de um período específico para um todo, aí que a gente começa a tentar calibrar e ter uma noção do tamanho geral do estado. A gente está próximo de finalizar os nossos dados, até a gente está atualizando mensalmente as informações. E o último número está bem lindo, que a gente acredita que deve fechar o estado de Mato Grosso. A gente só está aguardando agora a pesquisa com os produtores, mas que deve ficar em torno de 52,8 sacas de média aqui no estado de Mato Grosso. Então, isso aí, só para a gente entender, mas a colheita, quantos por cento já foi de colheita? A gente está em torno de próximos 99% colhido aqui no estado de Mato Grosso, quase 100%. O detalhe é que eu passei essa semana ali perto de Campo Verde, tinha lavoura ainda para colher, né? Sim, tem algumas áreas que a gente realmente viu, principalmente aqueles replantios mais tardios, os produtores que não conseguiu adequar a janela no início, segurou um pouco. Até por isso que a gente também está aguardando para fechar esses números, o produtor realmente botar tudo na ponta do lápis, fechar os romaneios, fechar o balanço e alcançar a produtividade média dos produtores aqui do estado. Aí você falou 52,8. 52,8. E quanto que foi o ano passado? No ano passado nós somos 62,3 sacas, se não me falha a memória. 10 sacas. Né? 10 sacas de diferença praticamente. Mas era mais ou menos o que se esperava ou se esperava menos que isso? Isso. No início os produtores tinham uma percepção de que teria uma quebra ainda maior, principalmente por conta das primeiras colheitas. E aqueles produtores que tiveram uma concentração maior de semeadura lá no início para tentar aproveitar a janela de semeadura, que a gente viu colheitas ali na casa dos 20, 30 sacas, 35 sacas, ou até menos em alguns casos, que realmente foram bem impactados por conta do clima. Eu vi uns dados que, por exemplo, até foi no Rally da Safra, como que é o nome da empresa mesmo? Agroconsult. Agroconsult estava colocando, até o André Pessoa estava relatando, falando assim que no caso um produtor que avançou mais, ou seja, mais agressivo, né? Que fez investimentos, de repente ampliou a área, que esse cara colhendo nessa faixa, ele falou mais ou menos um número estava muito parecido com o da Agroconsult, falou que ele teria um prejuízo de 4 sacas por hectare, tá? E aí até onde eu questionei, falei, poxa, mas André, quando você pega a média de 53, vou arredondar para 53, fica bonitinho, quando você pega a média de 53, por exemplo, o Patrone colheu 10, você colheu 70, eu colhi 48, o Maruan colheu 54. É. Ou seja, a gente deu a média de 53, só que o Patrone se lascou, tá verdade? Sim. Então eu, por exemplo, muitas vezes o cara que colheu 44 também se lascou. Esse cara vai ter... Aí, se quem colheu 53 teve 4 sacas, imagina o cara que colheu 40 e poucos, esse cara está com prejuízo de quase 20 sacas, né? Exato. Então eu falei, poxa, esse negócio de média é muito chato, né? Então, ou seja, nesses dados que vocês levantam, tem um pouco dessa história, é a média, mas tem, por exemplo, olha, tal região colheu mais, tem produtor, o mínimo, tem produtor que colheu tanto, tem produtor que colheu tanto, tem isso? Tem. Esse é um número que a gente, infelizmente, sempre cita nas discussões que a gente tem. A média, ela acaba não representando a maioria dos produtores, porque, como você falou, tem produtores que foram bem piores e produtores que foram muito melhores do que a média. E quando eu vou colocar todo mundo no frigir dos ovos, todo mundo fica ali na metade do caminho. Mas a gente viu realmente, se a gente fosse fazer um filtro dessas áreas, que primeiras dificuldades, né? Esse ano, mesmo as áreas que tiveram um clima muito bom,
tiveram um clima propício para o desenvolvimento, elas tiveram uma produtividade menor que o ano passado. Isso foi unânime dos produtores reportando isso. E principalmente os produtores, as áreas que a gente monitorou a campo, foi fazer as medições, áreas que tinham cobertura com algodão do ano passado, semeadas em soja de primeira safra, também foram áreas que performaram piores. Então tivemos algumas concentrações. Quer dizer que a área que teve algodão ano passado foi pior? Exato. Por que será isso? Não era para ser melhor, né? É isso, mas a questão de cobertura foi um ano bem desafiador quanto a isso. Aí eu vou dar minha opinião de agrônomo, de percepção. A gente não tem uma classificação e uma consolidação realmente desse objetivo. Mas a temperatura que a gente viu elevada lá no final do ano passado, as áreas que não tinham cobertura de solo acabaram sofrendo. Você está falando da cobertura de solo. Exato. Então, em comparação com o milho, que leva um pouco mais de tempo para degradar, foram áreas que performaram, às vezes, lado a lado, dentro de uma mesma propriedade, um talhão muito próximo um do outro, com regime pluviométrico parecido, performance totalmente diferente dentro dessas áreas. E o que é interessante é que, num ano normal, uma área que foi depois de algodão tem que ser muito melhor, porque tem um nível nutricional absurdo, né? Exatamente. Os investimentos feitos naquela área são realmente bem mais pesados e deveriam performar. O caso é que a gente consolidou com duas coisas primordiais no ano passado. Uma falta de chuvas em alguns períodos específicos e outra, a questão de temperatura. Então, ano passado, realmente, o final do ano foi muito quente, uma temperatura bem média muito mais elevada que a gente estava acostumado a observar. E esse ano ainda foi quente, está quente ainda. Está quente ainda, mas realmente naquele momento de emergência das plantas e desenvolvimento inicial realmente das lavouras foram bastante prejudicados. Mas é muito interessante, né? Porque a gente observava muita lavoura que eu passei assim e passava toda semana pelas lavouras. Aí você observa, muitas vezes até estava fechado, coberto. Exato. A hora que caiu a folha, você vê que o trem é meio feio, pouca vagem e tudo mais. Então, de repente, você vê que na verdade a planta está lá, tem as folhas, fechou, mas na hora de carregar, ela estava sofrendo, ela gastou muito energia, como diz assim, ligando o ar-condicionado dela e não deu tempo de carregar. Mas esse foi um caso realmente que a gente viu, principalmente nas primeiras áreas, e principalmente se a gente fosse filtrar algumas regiões que você comentou, região oeste foi bastante prejudicada, aquela uma porção mais ao médio norte, mas como se talvez testar expressar diferente, mais ao sul da região médio norte, ali entre Diamantino, Novo Mutum, também áreas bastante afetadas. Na região sudeste, alguns casos também. Então, se a gente for olhar, foi bem esparso no estado, mas algumas concentrações específicas em regiões no Mato Grosso. Agora, o que a gente observa, então, venhamos e convenhamos, quando você pega uma média de 52, essa média não é uma média ruim. Claro que, poxa, a gente está falando, nós estamos falando de patamar acima de 60, mas a gente conviveu 10 anos, ou mais anos até, que 50 quando 52, 53, 54 eram médias boas. Eram médias normais. Médias normais para o estado, né? E agora o grande problema é preço, então, né? Eu acho que esse é o grande desafio, porque, claro, quando você pega assim, poxa, de 62 para perder 10 sacas, claro, mas daí nós estamos falando assim, o produtor perdeu margem. Mas mesmo assim, se tivesse um bom preço, se isso tivesse refletido, essas quebras de 10 sacos tivesse refletido em um aumento de 20% no preço, não teria problema nenhum. Esse ano foi um ano bem complexo, né? Se a gente for filtrar lá, que a gente chama dos pilares da rentabilidade, custo de produção, custo até caiu para determinados produtos, mas na média ali no frigir dos ovos ele ficou muito parecido com a safra passada. Então não tivemos uma redução de custos de produção de maneira substancial até a entrada da safra. Produtividade impactada, menos 10 sacas, mas como você falou, se mantivéssemos isso e os preços correspondessem, que ao contrário, eles caíram em comparação à safra passada, a gente juntou literalmente uma tempestade dos 3 fatores em um momento único. Então a safra de 23/24 realmente é bastante prejudicada. Então se a gente for pegar como exemplo, acho que para o pessoal que está acompanhando em casa, a negociação que a gente está vendo agora, abaixo dos R$100 por saco, próximo dos R$100 por saco, dependendo da região, está R$30, R$40 atrás no mesmo período do ano passado, na safra anterior. É muita coisa, 40%. 40% do preço negociado. E realmente, se a gente olhar os outros patamares, custo igual e produtividade caindo, a receita dele cai e as despesas continuam lá no mesmo patamar. Então, realmente é um ano desafiador. E quando a gente coloca, às vezes, como você comentou no início, diferentes situações, imagina o arrendatário nessa situação. Que ele é um cara também bem mais suscetível, bem mais prejudicado nesse momento, porque ele tem um compromisso muito maior do que o proprietário de terras, que ele não coloca isso na conta. Esse cara, por exemplo, com certeza. Você imagina o cara que é arrendatário, que ele teve que pagar arrendamento, e aí ele com esse tipo de safra, né, perdendo já os 53 de média, já perdia 4 sacos,
Imagina o cara, o arrendatário que arrendou por 12, 13, 14 Exato. sacas. Até os casos mais que a gente observa no estado. Porque acho que também agora, quem sabe, se equilibra. Cleiton, eu vou pedir para você um momentinho. Claro. Nós vamos para o intervalo e você não sai daí, já voltamos. De volta direto ao ponto, conversando aqui com Cleiton Gauer, que é superintendente do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia. Me diz uma coisa, questão de 52,3, 53, seja lá esse número, preço horrível, né? Preços são muito, muito baixos, preços prejudicados. Aí o produtor comprou máquinas com valor bastante alto, ou seja, tudo... É interessante, Cleiton, que eu estava vendo assim, você pega um carro, por exemplo, eu até consultei um carro meu. Você tem um carro, eu lembro que em 2021, por aí, eu comprei esse carro em 2019, paguei 96 mil. Aí quando foi 2020, 2 anos depois, ele estava 105, né? Agora ontem eu fui olhar o preço dele, está 72. Ou seja, que maluquice, né, aquilo, né? Então, ou seja, agora eu fico imaginando o produtor que comprou, por exemplo, e eu vi que foi uma busca enorme, tem um monte de produtor que comprou máquina em 2021 e 2022. Esse cara que comprou máquina em 2021, o preço estava inchado, porque eu vi máquinas também, que eu vi que o preço, por exemplo, você pegava um trator, o trator estava 700 mil para comprar um trator zero tal lá. Agora você vai pegar o trator, esse trator que era 700, hoje está 500. E não tem quem paga. Se chegar com 450, você leva. O trator usado estava uma fortuna. O trator, você ia comprar um trator velho, um 1780, um BH 180, era 300 mil. Que ano? O ano do EPA, ano que meu pai nasceu. E meu pai já está quase 90 anos. Então é o seguinte, agora você pegar agora, tem trator lindo 2013, 2014, que está por 200 mil. Então, mas que loucura isso. E é esse cara que comprou um trator que a parcela do trator do cara agora está 150, 180 mil reais. Como é que está essa situação, Cleiton? Essa é uma das discussões que a gente tem tido lá desde, uma preocupação na realidade, e o setor vem discutindo isso, a gente trabalhou já com a ProSoja, a própria federação tem apontado isso, o Ministério vem trabalhando essas preocupações, porque naquela conta que a gente faz com relação a custo de produção, rentabilidade do produtor, a gente não coloca esses investimentos necessários para o produtor pagar. Então, se já não está sobrando dinheiro sem colocar os investimentos na conta, a hora que eu coloco a necessidade de pagamento para os investimentos, falta recurso para o produtor conseguir cumprir e honrar os contratos e os compromissos que ele fez. Então, essa é uma discussão muito importante, porque realmente esse desarranjo da cadeia aconteceu pós-pandemia, e o produtor pegando um trator, vamos falar, com preço muito inflado e também com uma taxa de bem mais elevadas, cobra os preços a partir de agora. Então, assim, o setor tem trabalhado, agora o governo trouxe na semana passada uma discussão para renegociação de dívidas, tentar empurrar essa parcela, alongar mais um ano para pagamento desse compromisso, para tentar dar um fôlego para o setor para conseguir passar por esses momentos. Como a gente acredita e observa e acompanha o setor, é um caso cíclico, vai passar por essa dificuldade, o setor dá uma balançada, uma chacoalhada, mas se reestrutura depois para aproveitar os momentos logo ali na frente. Então é um auxílio que acaba sendo necessário para o setor conseguir dar esse suspiro, esse fôlego para tudo conseguir transcorrer normalmente. Quando você fala, quando a gente conversa, por exemplo, 2022, 2022, o produtor estava muito bem, tudo estava bom. Capitalizado, exato. E parece que ele estava muito capitalizado. Aí quando você vai falar em Brasília de renegociação de dívidas, você fala de... Aí as pessoas começam a rir, falam, cara, mas o produtor há 2 anos atrás não sabia o que fazer com o dinheiro, que história é essa? Né? Mas eu queria que você consegue me explicar um pouco, para eu explicar lá em Brasília também um pouco isso? Eu sempre tento fazer essa análise. O produtor ele é uma pessoa muito ávida para negócio. Esse dinheiro não ficou parado. O produtor buscou fazer negócio, buscou fazer investimentos, buscou ampliar áreas, buscar áreas para arrendar, comprar terras. Então, o dinheiro começou a circular nesse momento. Então, o dinheiro não está na mão do produtor, o produtor não tem esse recurso armazenado das últimas 3, 4, 5 safras, como todo mundo Inclusive, a armazenagem imagina. É o que não tem nesse país. Exato. Né? Então, assim, a gente viu um impulso dos investimentos em armazenagem, que foi um exemplo de o produtor colocar esse recurso para tentar melhorar a estratégia de negócio, estrutura, infraestrutura da propriedade para melhorar a produção. O produtor fez isso. Então, esse recurso ele foi momentaneamente inflado, também o produtor aproveitou desses momentos na questão de preço, de uma produtividade melhor, mas logo na outra safra o cenário também muda drasticamente. Então, claro que
A gente tem casos de produtores que se prepararam, imaginou que isso poderia acontecer, um pouco mais conservadores, recua esse dinheiro e guarda para esses momentos de dificuldade, mas a maior parte da nossa agricultura foi desenvolvida nesse processo. Mas não é a natureza do produtor, né? Se a pessoa é conservadora, primeiro ela não é produtora. Não é agricultora. Exato. Tem jeito. Então, assim, a gente tem uma pequena fatia, mas quando a gente olha o todo, realmente o produtor, ele é ávido. Se ele for imaginar, a gente colocar essa percepção das pessoas de Brasília, até de que acompanham que não são do setor, é a mesma coisa. O produtor, para fazer 1.000 hectares, ele enterra mais de milhões lá para fazer esse cultivo, na esperança de que tudo vai dar certo e tudo vai fluir, confluir para que ele produza bem. E às vezes não acontece como ele espera, como foi esse ano. E também o cara vem de longo tempo, assim, querendo fazer investimentos, o cara com máquinas velhas, ele trocou máquinas, precisava fazer um armazém, fez. Com certeza. Tinha uma área lá que ele queria ampliar e ampliou. Teve a oportunidade. Queria fazer uma calagem, fazer uma adubação. Quer dizer, as pessoas muitas vezes não entendem que você tá lá, é como você está numa empresa, que a empresa vem sofrendo, você precisa trocar impressora, você quer reformar, você quer pintar coisa, quer comprar cadeira nova porque alguém sentou e acabou com todas elas. E aí é o seguinte, então você quer fazer investimentos, e aí o que você faz? De repente, se tem uma grana, você faz. Exato. Só que aí você acha que vai ficar um tempo maior com aquilo, né? E aí no final... Essa é a dificuldade que a gente tenta mostrar a esse produtor às vezes, que ele considera aquele cenário que ele está vivendo naquele momento como cenário base de que tudo vai acontecer a partir daquilo, ou que as margens vão se manter a partir daquilo, que é uma coisa que ele tem que ter esse gerenciamento, essa preocupação. Claro que isso foi um erro, um cálculo que a gente não imaginava acontecer tão rápido, o produtor também não imaginava isso, mas é um cenário que realmente o produtor aproveitou para fazer essa opção. É isso que precisava de ter um seguro, né? É o seguro, um seguro agrícola adequado, decente, como tem nos Estados Unidos, porque daí você pode fazer investimento. Aqui nesse país você não consegue fazer nem investimento de médio prazo que seja, porque você dança. Né? Não tem então você, o produtor, não poderia nem fazer investimento, que é loucura, porque uma hora tá bom, aí amanhã já é uma tragédia, e você não tem segurança nenhuma. Cleiton, eu queria falar com você agora um pouquinho sobre a safra de milho, né? Que a gente está vendo aí. A impressão que eu tenho é que vai ser uma safra boa, porque esses últimos 15 dias tá chovendo bem, não sei se está chovendo bem por aqui, por volta, essas regiões todas, mas não sei se no estado inteiro está chovendo bem, me parece que sim. Né? E aí então tem um acúmulo de chuva, foi incrível, porque durante toda a safra não choveu tanto quanto choveu o mês de março e agora o mês de março. Realmente a gente viu o mês de março, até no começo de março a gente viu algumas regiões ali com um período um pouco mais seco, mas não chegou a impactar de forma drástica, mas realmente a partir da segunda quinzena a gente viu umas chuvas acontecendo de maneira mais generalizadas e com grande intensidade. Choveu mais de 300 milímetros, por exemplo, pelo menos em algumas propriedades que eu vi, choveu 380 milímetros em março. Choveu muito bem, que não é costume e não é comum a gente ver isso acontecendo. A gente vê isso acontecer em dezembro, geralmente. Você vê que no final do ano, que você vê aquela invernada de ficar a semana inteira assim, né? Até gostoso para dormir. Dezembro mesmo, dá preguiça. Mas agora em março, você nunca tinha visto assim março ficar um tempo. Lógico, acontece, né? Já aconteceu, épocas da colheita antigamente, mas assim, não é normal. Mas isso, vocês estão achando que o milho, daí nesse caso, porque tá pegando milho aí, já bonecando, né? Tá tudo ali, né? A gente, assim, se a gente for olhar, fazer um filtro, ajudou grande parte do desenvolvimento da cultura até agora. Tem áreas que vão precisar de chuvas abril adentro, e essas áreas que a gente segue monitorando, até porque a gente tem uma estimativa lá próximo de 103 sacas de médio do estado. E quanto foi do ano passado? Ano passado foi 116. Então a gente está ainda de uma maneira bastante conservadora, aguardando essas chuvas acontecerem até para ver realmente se consolida. Se a gente for fazer um filtro, principalmente aquelas áreas semeadas até a metade ali da primeira quinzena de fevereiro, a gente já tem um bom desenvolvimento das áreas. Realmente o estado conseguiu, a maior parte das regiões, conseguiu ter volume suficiente para garantir esse manecamento e já começar o enchimento de grãos logo na sequência. Mas essa outra fatia, que principalmente ficou de metade de fevereiro para frente, são áreas que ainda vão demandar mais chuva. Se chover bem em abril aí, podemos ter surpresas. Podemos, mas essa é a preocupação nossa olhando para agora, porque as chuvas de abril apontam para volumes abaixo da média. A gente já havia um volume projetado para março acima da média histórica, acabou se consolidando, e as chuvas para abril abaixo da média histórica. E as últimas chuvas previstas ali até meados da primeira quinzena de abril. Então, se isso acabar dependendo se elas acontecerem ou não, elas porque vai pegar muito. A gente nota que tem muito milho que vai pegar bem na hora da bonequinha ali, que é o enchimento de grãos. Vai precisar de água.
Aí dançou, né? Aí é o desafio para realmente consolidar a produtividade. Isso que é ruim, né? Você vai ter um produtor que vai colher bem de novo e outro produtor que vai colher mal de novo. Isso é ruim, né? Mas infelizmente. Cleiton. Faz parte. Não gostaríamos que fosse, mas faz parte da agricultura, faz parte realmente uma cultura dependente de clima. Mas tem cenário positivo para frente, será? Você fala em relação à produção? Não. A expectativa para o ano que vem, aí um olhar sendo produtor, perspectiva da próxima safra, é que a gente vem já a ocorrência de um laninha, já numa virada muito rápida. Que a gente sabe que tende a ser um clima mais propício para o centro-oeste, o desenvolvimento das chuvas por aqui. O que é ruim para o sul, mas acaba sendo favorável para o centro-oeste. Tá certo. Cleiton, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Tá aí, gente, uma entrevista super especial. No próximo programa eu vou conversar sobre o cooperativismo. Essa é uma solução para você poder realmente se dar bem. Quem está no cooperativismo, quem está no cooperativo de compra, de armazenagem, esse cara é diferenciado e tem tido um melhor resultado do que quem está fora, porque cai tudo sozinho é comida de onça. Então fica esperto, vamos se agrupar. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.